Só uma dúvida, com a possibilidade tenebrosa do Boulos virar prefeito de São Paulo, será que se os paulistanos se declararem índios, as suas casas podem ser consideradas reservas e aí o Boulos não vai poder invadir? Tem que ver se o PSOL vai reconhecer, né? O cacique é o PSOL, Paulo Cogos. É isso. Depende do cacique. Indígena. Líder do movimento Pardo Mestiço Brasileiro, explicou nesta terça-feira como funciona uma suposta estratégia de ONGs, em parceria com o IBAMA e a FUNAI, para transformar terras produtivas ocupadas por mestiços em território indígena. Vai lá, Paulo Cogos. Foi exposto aquilo que nós, da direita, já sabíamos, aquilo que os alunos do professor Olavo de Carvalho já sabiam, e aquilo que eu repito aqui no Braddock Show pela terceira vez. A esquerda deu 1/3 do território brasileiro para as ONGs, porque as ONGs servem como parte de uma guerra contra a soberania nacional. E não é só no Brasil. Eu até comentei disso no Braddock Show de ontem, que as ONGs são empregadas como armas de lawfare, que é a guerra que se faz no âmbito jurídico, em vários países com governos de direita, para desestabilizar esses países. Em última instância, nem se trata de atacar governos, mas de atacar a soberania das nações, a soberania dos estados. E nós sabemos também que soberania dos países não se garante com pedaço de papel. Pedaço de papel até o Ned Stark tinha, para quem assistiu Game of Thrones. Isso não impediu de ser decapitado. O que garante a soberania de um país é o seu poder de barganha econômico, militar, comercial, etc. Ou seja, para o Brasil garantir a sua soberania, ele precisa dos recursos estratégicos. E estão tirando do Brasil, por vias de ativismo político e judiciário, a capacidade de explorar esses recursos estratégicos. E eu não estou aqui dizendo que eu sou contra o livre comércio, por exemplo. Não tem problema uma empresa estrangeira explorar, desde que se faça comércio com cidadãos brasileiros, comércio justo, comércio contratual, que é completamente diferente de simplesmente impedir que os brasileiros explorem esses recursos. E as grandes vítimas de tudo isso não é o governo brasileiro, o Estado brasileiro, são pessoas concretas de carne e osso, são brasileiros mestiços que estão naquela terra, que teriam toda a condição de participar da economia daquela terra, das riquezas e dos lucros daqueles recursos, ajudando a desenvolver o país, ajudando a garantir a soberania, e que estão sendo enganados por essas ONGs, dizendo, olha, diga que você é indígena que você vai ter a sua reserva. E aquilo é uma armadilha, porque naquela reserva ninguém vai poder explorar nada economicamente, nem mesmo eles. E a dependência vai se perpetuar. Então, nós temos aqui aquilo que o James Burham, autor de um livro que eu recomendo, chamado The Managerial Revolution, ele explica o conluio que existe entre várias empresas, várias ONGs e governos. Ele critica, por exemplo, essas empresas de esquerda que avançam uma agenda progressista em conluio com governos de esquerda. Mas ele também fala das ONGs. Ele fala que o próprio nome não governamental, ou aquilo que estiver lá nos seus estatutos, nós somos uma organização sem fins lucrativos, não é uma expressão de benevolência. Na verdade, é uma estratégia para acumular poder, apoio político, isenções de várias obrigações, para que eles, como uma erva daninha, surjam ali no solo amazônico, que poderia ter árvores em parques de ecoturismo, poderia ter culturas na agricultura, mas o que tem são ervas daninhas, que são essas ONGs, feitas para que nós não tenhamos o controle do nosso próprio território. Essas ONGs são o exato oposto do grande Pedro Teixeira, do grande Jerônimo de Albuquerque. Pedro Teixeira e Jerônimo de Albuquerque expulsaram o invasor francês da região amazônica. Legaram a Amazônia ao Brasil. São heróis, um bandeirante, Pedro Teixeira, esquecido pelos livros de história. E essas ONGs agora vão na contramão e querem tirar a Amazônia do Brasil e entregar para os globalistas. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.